Sabes qual é provavelmente uma das maiores causas de bloqueio interno entre consultores imobiliários? Não é a falta de leads, não é o mercado em baixa, não é sequer o medo de falhar, é a comparação constante. E esse vírus invisível que se instala sem pedir licença, que se alimenta do scroll diário nas redes sociais, que cresce cada vez que olhas para o lado em vez de olhares para dentro. E é exatamente por isso que este episódio é tão importante. Porque enquanto não ganhares consciência do que a comparação te está a roubar, vais continuar a correr numa maratona que nunca começa. Porque estás sempre a partir da linha dos outros. Hoje quero mostrar-te o que realmente acontece quando comparas a tua carreira e o teu caminho com a de outros profissionais. Não para te culpares, mas para te começares a libertar. Porque este é o espaço para isso. Esta rúbrica, este canal, não foi criado para te ensinar truques nem fórmulas mágicas, nem atalhos. Ele existe para te ajudar a desenvolver e a crescer de forma integral. Se te sentes constantemente atrás, como se nunca estivesses no ponto certo, mesmo quando estás a trabalhar arduamente, este vídeo é para ti. Se sentes que o sucesso dos outros te agita mais do que te inspira, este vídeo é para ti. E se estás cansado de viver refém da validação externa e queres recuperar a tua soberania interna, então fica comigo até ao fim, porque no final vou partilhar contigo 3 práticas para te libertares deste ciclo de comparação e construires uma presença profissional mais autêntica, mais confiante e mais consistente. Mas antes deixa-me partilhar o que realmente acontece no silêncio de muitas mentes neste setor. Já acompanhei centenas de consultores e sabes o que é mais curioso? Os mais talentosos são muitas vezes os mais bloqueados. E porquê? Porque se veem constantemente a medir-se com os outros. Não estão a competir, estão a diluir-se. E essa diluição é o oposto da alta competição. A alta competição não se constrói comparando-se, constrói-se mergulhando-se profundamente em ti, no teu ritmo e no teu propósito. E isto não é poesia de bolso, é a base da performance saudável, porque só te tornas verdadeiramente magnético no mercado quando estás bem contigo próprio ou contigo própria. Enquanto estiveres a viver o paradigma de olhar para o lado, perdes clareza, perdes foco e confiança. Começas a tomar decisões não porque são as certas para ti, mas porque parecem funcionar para os outros. E aí deixas de liderar, começas a reagir. E repara nisto, a comparação é traiçoeira, porque nem sempre parece tóxica. Às vezes vem camuflada de inspiração. Olhas para o Instagram de um colega, vês os CPCVs e vendas que ele publica, os imóveis de luxo, os prémios, as viagens, os testemunhos de clientes e dizes para ti próprio: Bem, preciso trabalhar muito mais para lá chegar. mas o que é que está por trás desta frase? Um verdadeiro impulso de crescimento ou uma sensação subtil de insuficiência? A diferença é abismal, porque o crescimento real vem de dentro, não de uma resposta àquilo que te falta. Quando o teu esforço nasce da comparação, ele já está contaminado. É como beber água de uma fonte que parece limpa, mas que já vem com veneno. E esse veneno vai-se ativando aos poucos, cria ansiedade, desconexão, frustração. E mais grave ainda, faz-te perder a tua identidade. E quando perdes a tua identidade, perdes o que te torna único no mercado. Vamos ser claros, este setor precisa de autenticidade. Mas para seres autêntico, tens de saber quem és. E para saber quem és, precisas de silêncio interno. Precisas de desconectar dessa obsessão em saber e fazer tudo o que os outros estão a fazer. Porque enquanto estás a assistir ao jogo dos outros, não estás a jogar o teu. E é por isso que muitos consultores vivem em ciclos de grande cansaço emocional. Porque não estão apenas a gerir os desafios reais da profissão, estão a carregar o peso da comparação constante. Acordam de manhã e já estão em déficit. Vão para reuniões e sentem-se pequenos. Não sou tão carismática como aquela colega. Fecham um negócio e não conseguem celebrar. Pois, mas o outro fez o dobro. Este tipo de diálogo interno corrói, desgasta, não é sustentável, não é saudável e, acima de tudo, não é necessário. Quero que percebas uma coisa. Cada vez que comparas o teu caminho aos dos outros, estás a roubar energia ao teu processo e estás a trair o teu próprio ritmo. Estás a plantar dúvidas no solo onde deverias estar a semear confiança. E a confiança só nasce do reconhecimento interno. Tu não precisas de fazer como os outros fazem, tu precisas de descobrir como tu fazes melhor. E esse melhor nem sempre é mais rápido, nem sempre é mais visível, mas é teu. E
O que é teu tem raízes profundas. E o que tem raízes fortes resiste, cresce e floresce. E é isso que proponho com a alta competição. Uma abordagem onde cada consultor constrói a sua carreira como um processo autoral, como uma expressão do que é, não apenas do que vê nos outros. Não queremos cópias, queremos originais. E para isso precisas de parar de correr a corrida dos outros, para começares a andar o teu próprio caminho. E sabes o que torna isto ainda mais desafiante? É que o mundo à tua volta e o próprio setor reforça este ciclo sem se dar conta. Tudo à tua volta é métrica. Número, ranking, top producer, prémio para isto, reconhecimento para aquilo, volume de faturação. Não estou a dizer que isto é mau, mas o que estou a dizer é que quando só vês isto, começas a achar que valer é vender. E essa é das crenças mais perigosas que um consultor pode absorver. De que o seu valor depende exclusivamente do que vende. Quando acreditas nisto, ficas altamente vulnerável. Porque no mês bom sentes-te um herói, mas no mês seguinte sentes-te uma impostora. Começas a viver numa montanha russa emocional onde a tua autoimagem oscila consoante os resultados. E isso mina-te por dentro, porque a tua identidade deixa de estar ancorada em ti e passa a estar presa ao reflexo do mercado. A alta competição propõe o oposto disto. Propõe que o teu valor seja algo que nasce de dentro e se manifesta fora, não o contrário. Propõe que o teu foco esteja na tua consistência, na tua presença, na tua qualidade relacional e não apenas nos resultados visíveis. Porque os resultados vão e vêm, mas a tua atitude, a tua presença, essas, quando são sólidas, tornam-se uma assinatura. E a tua assinatura, a forma como marcas presença no mercado, essa sim é o que realmente te diferencia. E é aqui que entra o teu estilo de atitude. Há consultores que entram numa reunião e há imediatamente um campo de confiança à volta deles. Não é o fato, não é o relógio e não é o portfólio. É o alinhamento interno. Estão alinhados com o que são, com o que defendem e com o que entregam. E essa coerência transmite confiança, mesmo que não digam nada de especial. Agora imagina ao contrário. Imagina alguém tecnicamente muito bom, mas internamente diluído, sempre a comparar-se, sempre a sentir que está atrás dos outros. Essa energia passa, e passa de forma subtil, mas inequívoca. O cliente pode nem saber porquê, mas sente. E quando sente essa hesitação, fecha-se, retrai-se e duvida. Porque todos nós confiamos mais em quem está, em quem se sente bem consigo próprio. E é por isso que eu digo tantas vezes, o teu maior diferencial não é o que sabes. É a tua atitude, é a tua energia. E se estás presa em comparação, a tua energia torna-se errática, umas vezes expansiva, outras vezes retraída. E o mercado não costuma responder muito bem a este tipo de inconsistências. Olha para a tua profissão com mais profundidade. Estás num setor onde lidas com decisões que mudam a vida das pessoas, onde tocas em sonhos, em medos, raízes, começos e recomeços. Tens real noção do poder que isto tem? Então porquê é que te estás a sabotar com comparações estéreis? Quando te comparas, ficas cego à tua verdadeira potência, ficas surdo à tua própria intuição e tornas-te refém de métricas que não te pertencem. Começas a seguir caminhos que não te ajudam e estratégias que não são as tuas. E é aqui que começa a verdadeira libertação. Quando começas a filtrar o ruído, quando começas a dizer isto não é meu, esta pressão, este padrão, este ritmo, nada disto é meu, não são meus. É como se estivesses a limpar a lente dos teus óculos e de repente faz luz, começas a ver bem outra vez. Há uma beleza imensa em ver um consultor que está em paz com o seu próprio tempo. Há alguém que não corre atrás, alguém que constrói com a intenção, que comunica com a autenticidade. Essas pessoas são altamente magnéticas, porque são pessoas reais, porque não estão a tentar provar nada. Estão apenas a viver o seu propósito com presença e com verdade. E tu podes ser essa pessoa, mas para isso precisas de parar de te medir com a régua dos outros. Precisas de te lembrar de que cada alma tem o seu tempo e que o teu tempo não está atrasado. O teu tempo está a ensinar-te algo. O teu tempo é o teu mestre. E sim, eu sei que isto é contraintuitivo. Num setor que vive de metas e de performance, parar para escutar o teu ritmo pode parecer perigoso. Mas é justamente isto que te vai dar solidez no longo prazo. Porque enquanto os outros andam a correr para manter a imagem, tu estás a enraizar-te. E quem tem raízes aguenta qualquer tempestade. Por isso, faz-te um favor. Fecha os olhos e pergunta-te: onde é que a comparação tem comandado as minhas decisões? O que é que eu estou a fazer apenas para não parecer menos? O que é que ainda não comecei por medo de não estar à altura?
Estas perguntas não servem para te expor, servem para te libertar. Porque cada vez que respondes com honestidade, estás a resgatar uma grande parte do teu verdadeiro potencial. A alta competição não te quer a correr, quer-te desperto, quer-te inteira, quer-te como líder de ti mesmo. E uma líder verdadeira não segue modas, segue valores, segue visão, segue propósito, segue verdade. E a tua verdade não está nos resultados dos outros, está na tua relação contigo, com a tua energia, com os teus processos, com os teus clientes, com o teu porquê. E agora que ficaste comigo até aqui, quero dar-te algo para levares contigo. Não algo teórico, mas algo vivo, que te possa acompanhar nos próximos dias, como um lembrete de que és muito mais do que a comparação quer que tu acredites. A primeira prática que te proponho é o silêncio intencional. Durante os próximos 5 dias, reserva 10 minutos por dia para não consumires nada que venha de fora, sem redes sociais, sem e-mails, sem comparações disfarçadas de inspiração. Só contigo, papel e caneta e uma pergunta por dia. Dia 1. Onde é que eu estou a tentar ser alguém que não sou? Dia 2. O que é que me faz sentir pequeno no meu trabalho? Dia 3. Em que momentos sinto orgulho de mim sem precisar da aprovação dos outros? Dia 4. Que tipo de consultor estou a ser quando ninguém está a ver? Dia 5. Se eu fosse verdadeiramente eu, o que é que mudaria na minha forma de trabalhar? Estas perguntas não são feitas ao acaso, são portas que te levam à tua força, à tua resiliência, à tua inteligência e à tua verdadeira produtividade. Se as responderes com honestidade, vais começar a ver que muitas das tuas decisões não são tuas. Vêm de comparações, de padrões, de tentativas de agradar ou de não falhar. Mas a alta competição não se constrói a partir do medo, constrói-se a partir da coragem de ser, de estar presente, de aceitar que o teu lugar no mercado não precisa de parecer com o lugar de mais ninguém. Agora, um segundo exercício, a prática da validação externa. Durante os próximos 7 dias, cada vez que sentires que te estás a comparar com alguém, seja no Instagram, numa reunião, num grupo WhatsApp ou qualquer outra circunstância, para. Mesmo que seja apenas por dentro, para. Fecha os olhos, inspira profundamente e diz mentalmente: o caminho dela é dela, o meu é igualmente valioso e sagrado. Não precisas de acreditar nisto logo à primeira, mas quanto mais repetires, mais a tua energia começa a reconfigurar-se e isso muda tudo. Sabes porquê? Porque a energia que libertas da comparação podes reinvesti-la na tua construção. Podes usar esse espaço para criar, comunicar, aprofundar relações, servir melhor os teus clientes. Tudo começa quando deixas de desperdiçar a tua energia a medir-te com os outros. E aqui entra a terceira prática, o diário do meu fator U, fator unicidade. O que é que te torna único? Arranja um caderno específico só para isto e durante 21 dias escreve todos os dias uma resposta à mesma pergunta. O que é que me torna um consultor diferente? Vais ver que ao início vais escrever algumas frases tímidas, quase banais, mas com o tempo vais começar a aceder a zonas mais profundas da tua identidade profissional. Vais descobrir formas de trabalhar que até tu esqueceste que tinhas. Vais lembrar-te de episódios com clientes onde foste mais do que um consultor, foste mentor, foste presença, foste a ponte para um novo começo. Isto é ouro, porque o teu fator U não está no que vendes, está em como te entregas ao processo, na forma como ouves, como acolhes, como envolves, como resolves e como celebras. Esse é o teu ouro invisível e isso ninguém pode copiar de ti. Por isso, constrói o teu caminho a partir dessa mina interior, não a partir da comparação externa. A comparação foca-se em escassez. Não sou como ele ou não sou como ela. A identidade foca-se em abundância. Tenho algo único para oferecer. E tu tens, mesmo que às vezes duvides, mesmo que ainda não saibas colocar isso em palavras e mesmo que ninguém te tenha dito isso nos últimos tempos. Mas sabes o que é também verdade? Que ninguém vai reconhecer o teu valor se tu próprio não fores o primeiro a fazê-lo. Não como ego, mas como compromisso com a tua verdade. Este episódio foi para isso, para te lembrar que não estás atrás, estás apenas no caminho. E esse caminho, o teu, é mais valioso do que qualquer outro atalho alheio. Se sentiste que este conteúdo te fez sentido, então este canal também é teu. Subscreve, ativa as notificações e, acima de tudo, espero que voltes cá. Volta sempre que precisares de um espaço onde a tua humanidade seja bem-vinda, onde o teu ritmo seja respeitado e o teu crescimento não dependa de métricas, mas de consciência. E se conheces alguém que vive na prisão silenciosa da comparação,
envia-lhe este episódio. Não como quem ensina, mas como quem convida a algo diferente e revelador. Porque a alta competição é isso. É um convite a seres mais tu. Mesmo no mercado que insiste em moldar-te. E quanto mais fores tu, mais transformas o setor, mais elevas a tua profissão. Seguimos juntos, um forte abraço e até ao próximo vídeo.